Eu cumprimento a todos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuamos hoje a nossa meditação, então, a nossa leitura bíblica aqui no capítulo 24 do livro de Números. Desta vez, Balaão percebeu que o Senhor muito se comprazia em abençoar Israel. Por esse motivo, ele não recorreu, como das outras vezes, a adivinhações e magias, mas voltou sua face para o deserto. Então ele viu todo o povo de Israel acampado, tribo por tribo, e o Espírito de Deus veio sobre ele. Ele proclamou essa profecia em forma de poema. Oráculo de Balaão, filho de Beor. Palavra daqueles cujos olhos veem nitidamente. Palavra daqueles que ouvem a palavra de Deus. Daquele que contempla a visão que vem do Todo-Poderoso. Daquele que cai prostrado, mas seus olhos enxergam com clareza. Quão admiráveis são as suas tendas, ó Jacó, e quão formosas as tuas moradas, ó Israel. Como vales que se estendem, como jardins que margeiam os rios, como plantas perfumadas e medicinais que o Senhor plantou, como cedro junto às águas cristalinas. Israel terá muita água para beber e para regar suas sementeiras. Seu rei será mais poderoso que Agag, e o seu reino será exaltado. Deus os libertou do Egito e os vem comandando. Eles têm a força dos búfalos mais forte, devoram nações inimigas e despedaçam seus ossos. Com suas flechas certeiras os atravessam, como o leão e a leoa soberanos quando repousam. Quem ousará despertá-los? Portanto, sejam abençoados os que os abençoarem e amaldiçoados os que os amaldiçoarem. Então, imediatamente se acendeu a ira de Balaque contra Balaão e, batendo as palmas das mãos, ordenou: chamei-te para amaldiçoares os meus inimigos e tu os abençoa já por 3 vezes seguidas. Agora, pois, foge e vai para o teu lugar. Disse que te cobriria de honra e bens, contudo o Senhor te privou delas. Mas Balaão contestou Balaque: não disse eu aos teus mensageiros: ainda que Balaque me desse seu palácio cheio de prata e ouro, eu não poderia transgredir a ordem do Senhor e fazer por mim mesmo, bem ou mal, aquilo que o Senhor mandar, isso eu farei, isso eu direi. Agora, pois, estou retornando para o meu povo. Antes, porém, vem e eu te comunicarei o que esse povo de Israel fará ao teu povo nos dias futuros. Então pronunciou este oráculo de advertência em forma de poema, oráculo de Balaão, filho de Beor, palavra daqueles cujos olhos veem nitidamente, daquele que ouve as palavras de Deus, que possui conhecimento da ciência do Altíssimo, daquele que contempla a visão que advém do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado, mas seus olhos enxergam com clareza. Eu vejo, mas não agora. Eu avisto, mas não de perto. Um rei como uma proposta poderosa surgirá de Jacó. Um cetro se levantará dentre os filhos de Israel. Ele esmagará as cabeças dos moabitas, aniquilará todos os arrogantes filhos de Sete. Edom será totalmente conquistado por Israel. Seir, seu inimigo, igualmente será dominado com tudo. Israel se fortalecerá. Dos descendentes de Jacó será o dominador. Ele exterminará todos os que restarem em Edom e nas demais cidades. Em sua visão profética, Balaão viu o Amaleque e pronunciou esse oráculo. Amaleque, primícias das nações. Contudo, a sua posteridade perecerá para sempre. Em seguida viu os queneus e profetizou: a tua morada está segura e o teu ninho está firmado sobre a rocha. Mesmo quando for destruído o queneu, quando a Assíria o fizer cativo, ainda voltará. Finalmente Balaão entregou mais esta profecia: ai, quem poderá sobreviver quando Deus realizar tudo isso? Um grande número de embarcações vindas do norte, da costa de Quitim, Chipre, conquistarão Ashur, a Síria, e afligirão a Ever, Israel. Contudo, no fim, eles perecerão para sempre. Então Balaão levantou-se, voltou para casa e Balaque se foi pelo seu caminho.
quando o apóstolo afirma que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, ele estava afirmando que até as maldições se tornam em bênção para os que estão em Deus. Moisés usou 3 capítulos falando do fracasso de Balaão, deixando muito claro que é impossível atingir um povo a quem Deus prometeu proteger. Mas nós temos também que lembrar que não são todos os que chamam o nosso Deus de Senhor que vão entrar no reino de Deus, né? No reino dele. Os que têm Deus como Senhor são protegidos por ele, mas esses aí são os que praticam a sua soberana vontade, os que confiam completamente nele. Esses são os que podem confiar que são protegidos por ele a qualquer custo. Cego pelo pecado, com o coração cheio de ambição, Balaão pensou que ia ter vitória lutando contra Deus. Quanta insanidade, né? Muitos crentes seguem um caminho tortuoso, dizendo que creem em Deus, desfrutando das bênçãos dia após dia, mas sendo guiado pela sua própria ambição, pela ganância, caminhando a passos largos rumo à destruição total. Esse caminho é o mesmo que trilharam os fabricantes ali da Torre de Babel, lembram? A dupla chamada ambição e ganância levam o ser humano à loucura. E juntos, eles chamam Deus de Senhor, ao mesmo tempo em que eles desejam vencer a Deus e proclamar sua independência dele. É uma loucura muito grande, né? Mas sim, essa dupla, a ambição e a ganância juntas, elas são terríveis, queridos. Elas têm poder de destruição terrível. As pessoas tomadas por elas, elas ficam tão doentes a ponto disso, a ponto de chamarem Deus, de Senhor, enquanto elas desejam e lutam para vencer esse Deus e lutam para fugir de perto dele, para declarar sua independência dele. Aqui no início, no versículo 1 e 2, Balaão percebeu que a derrota, quando os 7 altares não surtiram nenhum efeito, quando ele percebeu que esses 7 altares não iam surtir nenhum efeito, ele percebeu que a derrota estava garantida, né? E aí ele desistiu deles. Então ele começou a falar diante do povo todinho, diante de todo o povo de Deus. E a partir do versículo 3 ali até os 5, Balaão abençoa todo o povo de Israel. Depois no 6 e no 7, ele profetiza que um dia aquele povo terá um grande rei e um grande reino. E no 8 e no 9, o profeta vai afirmar que o povo de Israel não tem poder em si mesmo para vencer as guerras, admitindo que quem luta e quem vence as suas guerras é o próprio Deus, né? Que é o Deus que tirou eles da escravidão do Egito e que continua sempre, né, com a sua obra sobrenatural, vencendo todas as lutas, vencendo todas as guerras para esse povo. Depois ali no verso 10 e 11, ele fica, o Balaque, né,
fica muito indignado com Balaão, daí ele incita o profeta, lembrando, né, que ele mesmo teria sido, que ele mesmo, que Balaque teria honrado ele se ele tivesse feito o trabalho sujo, né, como foi combinado. E depois no versículo 12 até o 14, Balaão responde a Balaque que não é dono de si mesmo. Nessa hora ele admite, né, perante o inimigo do povo de Deus, que é impossível vencer uma batalha lutando contra Deus. E depois ali nos versículos 15 até o 24, aí tem o oráculo final de Balaão, né, onde ele profetiza que Israel vai derrotar todos os seus adversários. Balaão se vendeu para o inimigo, achando que teria algum poder para amaldiçoar o povo de Deus, e isso aí mostra que o profeta tinha intimidade com Deus, né? Mas ele não conhecia Deus de verdade. Balaão achou que ele enfraqueceria o povo, mas foi obrigado a profetizar sobre a sua vitória, exaltando a obra do Deus verdadeiro. Deus fez Balaão dizer que a palavra era de Deus, que as palavras verdadeiramente se cumpririam, que Deus sempre faz o que ele promete fazer. E, inclusive, ele fez, né, o servo infiel proclamar que as promessas de herança, aliança e terra se cumpririam. Deus ainda fez ele explicar para o inimigo que as palavras de Deus são infalíveis, né? Mesmo quando elas são faladas na boca de um adivinho estrangeiro, mercenário e incapaz de enxergar. Quem foi chamado de profeta, agora está sendo chamado de adivinho. E notem, queridos, com isso que as igrejas por aí estão cheias de adivinhos, né? Se dizendo profeta, se intitulando profeta. O que é muito triste, né? O profeta fala a palavra de Deus. Os outros são adivinhos. Lá no capítulo 13 do livro de Josué, a gente vê isso muito claro. O profeta, aquele que um dia foi chamado de profetas, agora é um simples adivinho. Logo, logo nós chegamos lá e vocês vão ver sobre isso. Quando Deus quer abençoar, pode falar. Ele pode falar através de quem ele quiser. Com certeza pode. Se usar a jumenta ou um apóstata para Deus, dá no mesmo. Na verdade, o que importa é que a verdade de Deus seja proclamada, até por um incrédulo, né? E vai continuar sendo verdade, por isso que o próprio Jesus disse que a árvore é conhecida pelos frutos. Nós precisamos ver os frutos para saber quem é o profeta. O profeta pode ter sido enviado pelo inimigo, mas o servo fiel de Deus vai saber reconhecer as palavras de Deus para acatar, se forem de Deus, e para desmascarar o adivinho quando as palavras não forem de Deus. Balaão e Balaque estão representando aqui a união do poder religioso com o poder político. Percebam a bagunça que fica o poder religioso com o poder político. E essa relação não é permitida por Deus de forma nenhuma. Apocalipse vai explicar que o Armagedon vai ser a união de uma política mundial com o poder de uma religião mundial. E esses dois vão se unir para lutar contra o remanescente de Deus. Não tem dúvida, queridos, nós estamos vivendo os tempos do fim.
E nós precisamos ter bem vivas as palavras de Jesus Cristo na tábua do nosso coração, na tábua do nosso entendimento. Nós precisamos saber, conhecer exatamente a nossa identidade. Nós precisamos saber que nós somos cidadãos do céu, que a nossa cidadania terrena, ela foi enterrada com Cristo. E quando nós nascemos de novo, nós nascemos como cidadãos do céu. Nós somos luz e sal nesse mundo de escuridão. Nós precisamos iluminar o mundo. Nós estamos aqui para dizer às pessoas que sabemos que essas coisas vão acontecer, mas que nós temos a solução para tudo isso. Nós temos motivo para nós temos motivo suficiente para não nos desesperar. E não temos motivo nenhum para nos desesperar. Nós temos motivos e temos obrigação de acalmar as pessoas com a verdade das Escrituras. Nós temos a palavra da salvação. O mundo está apavorado, sem saber para que lado ir, procurando um homem para depositar sua confiança o tempo inteiro. E é a nossa obrigação alertar a humanidade. Se um homem promete salvar a humanidade, então esse homem tem o espírito do anticristo. É simples. Perdão, queridos. Queridos, nós, os cristãos verdadeiros, não podemos nos apavorar de jeito nenhum. Porque está tudo escrito nesse livro. Nós já conhecemos o último capítulo. E ele diz que todos os que não se misturaram, todos os que não se venderam ao inimigo e todos que amam a Deus vão estar em segurança. Não se preocupem, não se desesperem, confiem completamente em Deus. Os cristãos verdadeiros vão sofrer oposição, sim, conforme a gente vai se dirigindo aos portões celestiais, conforme a gente vai chegando mais perto dos portões celestiais, da hora deles se abrirem para nós, nós vamos sofrer muitas coisas, sim, muita oposição, para que tentando fazer com que a gente não chegue lá. Assim como foi com o povo de Israel, que sofreu oposição enquanto avançava para a terra prometida, né? Os cristãos verdadeiros, eles vão sofrer por causa da da oposição, mas é certo, queridos, que os nossos inimigos vão ser derrotados por Deus. Então, lembrem disso, o nosso trabalho aqui é não nos misturar, despertar o mundo, pregar essa palavra, pregar as boas notícias, dizer para o mundo que a gente entende que está tudo um caos, que a gente também sente isso, mas que nós temos a solução. A solução é Jesus Cristo. E Ele logo, logo vai vir nos buscar. Um forte abraço, que Deus nos abençoe, nos guarde, que tenha misericórdia de todos nós, que faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Até o próximo capítulo, em nome de Jesus. Amém.